Se você ama futebol, obviamente, se você chegou aqui porque você ama futebol, você precisa assistir Ted Lasso, que é uma série da Apple TV, é uma série sobre futebol, e eu vou te explicar exatamente o porquê você precisa assistir. Não é só porque é série de futebol, não, é porque a parada é da hora mesmo. A série é estrelada pelo Jason Sudeikis, Sudeikis? Deixa eu ver se é isso mesmo, eu não sei a pronúncia certa. Jason Sudeikis. É isso mesmo. Bom, a série é de 2020, o primeiro episódio foi em 2020, sim, é uma série bem recente, né, e eu acho, né, a minha opinião, que eu acho que ela não popularizou muito ainda no Brasil, porque ela é da Apple TV, e olha, a Apple TV é mais barato que um monte de streaming, é R$14,99, alguma coisa assim é que eu entendo, né, você já paga Netflix, já paga HBO, já paga Prime Video, um monte de coisa, você vai pagar mais uma aí, por causa de uma série, às vezes é complicado, mas tem muita série legal, então se você tiver condição, indico que você assine, porque além do Ted Lasso, você assiste outras também, mas enfim, falando disso, mas porque é um motivo que eu acho que ela ainda não popularizou, já que fala de um assunto, obviamente, muito popular, que é o futebol aqui no Brasil, e também de uma maneira muito bem feita, ao meu ver, mano, muito bem roteirizado. O Jason é um ator aí da SNL, fez outros filmes aí, filmes bem legais, A Família do Bagulho, enfim, tem muito filme legal do Jason e muita coisa legal dele de comédia, né, e aliás, Ted Lasso foi muito premiado, então não tô falando de qualquer série não, aqui tô falando de uma série premiada pra vocês, então ó, bota fé, mano. Mas explicando um pouquinho aí a série do futebol, o Ted é um técnico em ascensão no futebol americano, e não é o soccer MLS, não, futebol americano mesmo, lá do Giselo, do Tom Brady, é esse futebol americano. Ele acabou de ganhar um torneio ali universitário, e aí ele é chamado para ser técnico de, daí o futebol, nossa, o soccer no caso para quem é americano, mas enfim, ele é chamado para ser técnico lá na Inglaterra do pequeno AFC Richmond. E aí eu te falo, né, não vou te dar spoiler aqui, mas ele é chamado, você fala, pô, o cara é técnico de futebol americano, não faz o menor sentido. Então essa premissa é muito legal, porque tem um motivo, né, inclusive a presidente do clube, que é a Rebecca, ela chama ele por motivos particulares, eu não vou falar exatamente o porquê, porque senão eu vou te dar spoiler, mas é bem interessante de acompanhar esse começo também dos dois se entendendo, dele entendendo por que ele tá lá, né, enfim, isso aí vai ser muito legal, mas eu não vou explicar aqui, porque senão será spoiler. Mas o que você precisa saber é que o Richmond é um clube pequeno, um clube ali de comunidade dentro de Londres, né, que disputa a Premier League e tá brigando pra não cair na temporada que o Ted chega, né, então tem muita coisa acontecendo, algumas brigas aí de presidente e tudo mais, então é muito legal pra você ver algumas questões até ali de bastidores do futebol, né, que às vezes a gente não tem acesso, a gente tem alguns documentários e tal, mas a série, obviamente, com a sua certa dramatização, mostra muita coisa legal, muita coisa interessante. E assim, a questão do Ted chegar lá como técnico de futebol americano e não entendendo nada do futebol nosso, né, do futebol mesmo, ele fica, futebol mesmo, o pessoal do futebol americano vai ficar bravo comigo. Enfim, ele não tem noção de tática ou técnica, então ele, mano, a parada dele mesmo é muito do emocional, muito da questão pessoal, trabalhar a parte pessoal dos jogadores, e acaba em alguns momentos dando certo, outros nem tanto, mas é muito interessante você imaginar um técnico que não manja de futebol sendo treinador, né, mano, imagina numa Premier League, tipo, mano, você vai simplesmente no campeonato mais, hoje, né, o mais bem disputado, mais rico, mais estrelado do mundo. E é interessante dizer, cara, apesar da série não ser tão famosa aqui, ela deu muito certo lá fora, tanto que a Nike patrocina o time não só na série, tem camisa do Richmond de verdade, inclusive as marcas patrocinadoras que são fictícias, né, o patrocínio master ali, foi também pra camisa da Nike, apesar de não existirem. Então você vê que a série realmente tomou uma proporção muito grande e muito interessante também na questão mercadológica da coisa. E uma parada muito interessante é que, se apesar da série ser uma série de comédia e tá sendo muito premiada nessa questão da comédia, é uma série que trata de assuntos sensíveis de uma maneira, ao meu ver, muito leve, muito interessante, até porque, né, vem falando, se fala de esporte, você fala de vida, então você vai falar de um monte de coisa. Então tá tratando muito a questão da saúde mental, fala sobre racismo, fala sobre homofobia, fala sobre várias questões aí do futebol que a gente às vezes deixa até de falar, mas eles falam de maneira, ao meu ver, muito leve, né? E a questão, inclusive, até uma plaquinha ali que o Ted usa já na primeira temporada, que é a Believe, que dá pra gente entender também por que ele trabalha tanto a questão emocional, tanta a questão pessoal do time, né? E dos jogadores, e não só a parte tática, a parte técnica, até porque ele não manja nada. Ele tem sim alguns auxiliares que ajudam ele nisso, e eu vou falar sobre esses outros personagens e vou falar sobre uma coisa agora puxando pro meu lado. Eu que sou palmeirense, preciso falar. Parece que inspiraram na vida do Abel. Primeiro que o Jason já parece um pouquinho fisicamente com o Abel, né?
Importante dizer, o Abel já tá perdendo um pouquinho de cabelo porque ele é técnico de verdade, no caso. Mas enfim, o Ted é um técnico aí que trabalha muito bem a questão pessoal, muito bem a questão emocional, como eu disse, só que ao contrário do Abel, não manja nada de técnica, não manja nada de tática. O Abel sim manja muito, né? Mas enfim, tem algumas semelhanças aí do Ted com o Abel que a gente vai ver. Inclusive, o Ted fica longe da família na primeira temporada, assim como o Abel fica longe da família também, já que chega no Palmeiras, né? A Rebeca, é inegável você fazer uma assimilação dela com a Leila Pereira, né? Presidente de clube, tem a questão física também, né? De ser loira e tudo mais, e, né? Assim como a Leila, ela também peitou uns caras aí, uns cartola, uns velho branco aí que adora, né, ficar palpitando aí no futebol. Ela também peita os caras em determinado momento. E pra você que acompanhou aí, que acompanha o futebol, sabe que a Leila, esses tempos aí, peitou o Flamengo aí, mano, com muita coragem. Se você é flamenguista, com todo respeito, mas ela peitou e é de se tirar o chapéu que ela fez aquela vez, que ela deu até uma brincada ali com o Flamengo e tudo mais, né, na questão da Libra. Mas enfim, são alguns aspectos que são muito parecidos e acabou que o roteiro, né, além da questão física, além de ser uma mulher presidente, né, também o roteiro acabou casando com algumas coisas. Não sei se foi coincidência, vai que o roteirista lá é palmeirense. Mas enfim, acho que foi mais coincidência mesmo, mas é muito interessante de acompanhar. O Beard, cara, é isso mesmo, não, o cara chama Barba. Enfim, o Beard, que é o auxiliar do Ted, eu ia falar do Abel, mas enfim, ele lembra também o João Martins, por quê? Que é meio maluco também, meio louco, mas é o cara que manja da parada ali, o cara que treina, o cara que, enfim, sabe das táticas ali, mas é totalmente maluco e com leves resquícios ali de psicopata. Enfim, ele lembra muito o João Martins, pra quem assistir vai saber o que eu tô falando. E tem o Higgins, que pra mim é o Anderson Barros deles, mano. É diretor de futebol, é meio tímido, mas é competente. Então, lembra também o Anderson Barros em alguns momentos ali, não é só parte da comissão técnica, não. E assim, algumas semelhanças também, pra completar aí, é que o Richmond é um clube de comunidade. Apesar do Palmeiras ser um clube com torcida não só no país inteiro, mas no mundo inteiro, ele ali na comunidade, pra quem já andou ali aos redores do Allianz Parque, sabe, né, que tem um barzinho, tem a galera ali que cresceu ali, a galera que mora ali. Então é como se fosse uma comunidade ali. E o Richmond tem muito isso, né? Tem o barzinho ali, o pub deles específico que eles vão assistir os jogos. Tem muito isso na comunidade palmeirense, né? Às vezes não só em São Paulo, também em outras cidades. Então lembra também um pouquinho desse lance meio de família e tudo mais. É bem interessante também pra fazer esse paralelo. Enfim, cara, a série é muito boa. Eu queria realmente falar dela já faz um tempo, né? Trazer algumas comparações. E pra terminar aqui, alerta de spoiler, se você não assistiu ainda, sai do vídeo agora. Mas, né, no final aí da temporada atual, o Ted Lasso vai lá jogar no Etihad Stadium e tromba o Guardiola. Lembrando que o Manchester City tá na final da Champions League. E se Deus quiser, obviamente é muito cedo, mas vai que o Palmeiras ganha Libertadores de novo, pode trombar o Manchester City. Essa cena aí de Ted Lasso e Guardiola pode se repetir com Abel e Guardiola. Seria muito foda. Mas enfim, isso aí já é um sonho meu de palmeirense pessoalmente, né? Mas enfim, cara, a série é muito legal, eu super indico pra vocês, eu acho realmente muito interessante. Como eu falei, trata de muitos assuntos, né, mano, da questão da saúde mental, que é importantíssima dentro do esporte, e não só dentro do esporte, né, dentro da vida, que o esporte ele acaba que é a vida, especialmente do atleta, mas até a gente, né, que às vezes pratica esporte aí de maneira de brincadeira e tudo mais, às vezes é interessante também. Então assistam e depois me contem aqui o que vocês acharam. Se você já assistiu, comenta aqui o que você acha e se o que eu falei, que tem algumas semelhanças aqui com o Palmeiras, faz sentido. Beleza? Vê aí se eu esqueci de alguma coisa legal da série também e comenta, tá? Tamo junto.